Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal e vamos repercutir aqui essa vitória belíssima do nosso glorioso Fogão, que veio vencer aí o Campeonato do Brasileiro em cima do São Paulo por 2-1. Espero que vocês gostem. O nosso Fogão tá levantando já a segunda taça esse ano, após vencer o Libertadores, agora o Brasileirão. Vamos rumo ao Mundial na quarta-feira contra o Pachuca. Você que está chegando aqui agora no nosso canal, não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias. E quero deixar aqui os créditos totais ao apito final com o Craque Neto, onde separamos as notícias no dia de hoje. Legal. O Pachuca, como o Serginho estava falando, tá um mês treinando, mas esse time, ele só pode perder o Mundial porque, Serginho, do seu... Eu acho pelo preparo físico e pelas horas que o Botafogo tá viajando, voando. O time do Botafogo tá cansado ainda da comemoração da Libertadores. Foi uma maratona que o Botafogo teve e ainda terá, né? Tem mais 3 jogos decisivos pela frente. Vamos lá, a gente tem imagens direto do Botafogo. Tem alguma coisa que a gente... A verdade é ao vivo aqui, a gente tá ao vivo. Obrigado à CBF, obrigado ao presidente da CBF por deixar as câmeras da Band ao vivo no campo. Muito obrigado mesmo, porque é sempre uma que fica. E graças a Deus eu liguei pra ele, eu e o Gustavinho ligamos e ele foi generoso com a gente aqui no apito final e na Bandeirantes. Marília, primeiro você, o Botafogo hoje é o melhor time do futebol sul-americano no seu ponto de vista daquilo que você viu de goleiro, defesa, meio-campo e ataque, por isso que ganhou as 2 taças maravilhosas, Brasileiro e também Libertadores? É melhor em todas as valências dentro de campo e esse ano aprendeu a ser melhor fora de campo. Enquanto o presidente do Botafogo ficou mais quieto, trabalhou o bastidor do Botafogo, o scout do Botafogo, os médicos do Botafogo, o preparador físico do Botafogo, a comissão técnica do Botafogo. Então o Botafogo foi forte também no bastidor que interessa. Então o Botafogo é sim o melhor time sul-americano. Pra você que é sada, algum time do futebol sul-americano é melhor que o Botafogo? Merecidos 2 títulos pro Botafogo, que Botafogo é Botafogo, né? Super merecido e faltou um tiquinho, né? Uma referência ao atacante do Botafogo para ganhar também a Copa do Brasil, né? Verdade. Que foi o momento talvez mais difícil do Botafogo quando ele é eliminado pelo Bahia do Verdade. Centro. Porque esse time jogou um futebol para ganhar. Acho que o primeiro jogo tudo foi 1-1, né? depois, lá no Engenhão. Depois e perdeu, depois perdeu para a equipe do Bahia. Olha, eu sei que é muito cedo, mas do jeito que o Real Madrid não está jogando tudo que pode... inclusive o pessoal tá cantando lá, o Real Madrid pode esperar? Não, né? Não, lá tá não. cantando. Mas o problema do Botafogo é o seguinte, é o Pachuca. Pachuca. Diferente. Tá aí, ó, os jogadores recebendo as taças, as medalhas, né, do Edinaldo, tá recebendo as medalhas ali. A gente tem alguns problemas de internet lá, desculpa aí, a gente não é a Globo, mas nós somos a Band, irmão, que não tem problema nenhum. Os jogadores recebendo as suas medalhas, que é uma coisa maravilhosa desse time do Botafogo. Tá aí o Luiz Henrique, que deve ser o craque do campeonato, no meu ponto de vista, o Savarino também. Vamos ver o que vai acontecer. Adrielson, muita coisa legal. Deixa as imagens aí, junto comigo, junto com nossos parceiros aqui. Pra você, Sálvio, firme e forte em relação ao Botafogo, qual foi o ponto mais forte do Botafogo, além do Arthur Jorge? 74 jogos o Botafogo jogou na temporada inteira, né? E o Botafogo foi o time de futebol mais bonito, Neto. De futebol que valeu a pena comprar ingresso, valeu a pena assistir. O Botafogo não só mereceu ganhar como ganhou os 2 títulos, mas foi o futebol que deu espetáculo. Jogou convencendo, não foi vitória por acaso, foi vitória merecida. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que é botafoguense. O Luiz Castro, de uma certa maneira, tem alguma coisa em relação a esse time, daquilo que ele trouxe, ele foi embora, o Arthur Jorge veio, outro português, um cara que fez um time muito forte, um time rápido, um time que joga em triangulação. Qual a ideia do Arthur Jorge e daquilo que o Botafogo já podia ter vencido também um outro título que perdeu? Poderia ser 2 brasileiros e uma Libertadores. O que aconteceu com o Luiz Castro, e não tem nada um time a ver com o outro, não Tá. tem nada um ano a ver com o outro, Tá. o Luiz Castro não deu continuidade no trabalho, o Botafogo teria continuidade e perde o capitão, o grande mestre, o cara que estava ali no timão do, digamos assim, do barco do Botafogo. E aí teve aquele desande, entraram outros treinadores, o Caçapa ficou um mandato tampão de 4 jogos e 4 vitórias, depois o Botafogo começou a ter resultados ruins. E o Botafogo de hoje do Arthur Jorge é outro time, é outro Botafogo, nada se compara a esse grupo,
grupo aí, que é um grupo mais forte, é um grupo que tem O time é muito melhor, né? O time é melhor, Muito exatamente. Peças que chegaram para suprir a ausência Cara, o que das joga o Botafogo. Gregory, tá ligado? Pois é. Que jogador o Gregory? Marlon Botafogo- Freitas voltou a jogar futebol, o torcedor botafoguense abaixou pouco a bola. Dá pra entender, Quesada, que esse time do Botafogo, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores times da história do Botafogo. Tem muitos times do Botafogo maravilhosos, né? Mas esse time dos últimos, não sei, 30 anos. 30 anos. De 95 pra cá, É, é tudo, isso mas aí. mesmo o time de 95, esse time é muito melhor do que o time de 95, no meu ponto de vista. Eu acho que a gente fica com a imagem mais próxima do que a gente Isso. está vendo, a retina. De 95. Aquele time de 95 era um time enjoado. Não, né? enjoado, maravilhoso. Enjoado. Donizete, Era um bom time. Túlio, um timaço. ótimo time. Que, por sinal, um beijo pro Túlio. Gotardo Um beijo na pra Túlio. zaga, Wilson Gotardo. Mauro tá monstro. Gotardo e Mauro Galvão. Pô, uma Galvão. coisa impressionante. O que você pensa em relação ao Botafogo desses dois títulos que veio a SAF do John Textor? Que é uma ideia que muitos clubes deveriam pensar, mas o Botafogo precisava dessa SAF, senão não conseguiria esses títulos. Ainda bem pro Botafogo que surgiu um cara chamado Textor, né? E eu tô torcendo muito, olhando pro macro da coisa, que outros Textors apareçam no futebol para que a gente consiga ter equipes mais fortes, com mais jogadores. Agora, também não vamos ter a impressão que ele veio e jogou dinheiro. Não, ele montou um time que, se você for ver, esse time é muito barato, perto daquilo que ele conquistou. Com Se você certeza. comparar o que o Flamengo está gastando nos últimos Verdade. anos e o Palmeiras também, o custo-benefício desse time O investimento é um negócio alto absurdo. Foi no Almada e no Luiz Henrique. Ok. Dois jogadores, já o Almada, digamos, a projeção dele foi agora, mundial. Mas vai embora. E o Luiz Vai ser agora. vencido por 3 vezes mais. Mas isso é business. É business. É claro. É lógico. Óbvio. Eu acho até que se eu fosse o Luiz Henrique, eu ficaria mais um ano no Botafogo para disputar a Copa do Mundo. A Se eu ideia fosse é o Luiz essa, a Henrique. ideia é essa. O Almada não. Já disputou a Copa Mas do precisa Mundo. ficar no Brasil para disputar a Copa do Mundo? Não. Mais fácil se não ficar eu inclusive. não, tá. No meu pensamento. Você é o pensamento purista, igual o meu. Do meu pensamento purista, do meu pensamento de futebol. Não precisa ficar no Brasil, Não não. precisa. Ele Aliás, vai pra não deve, Premier né? League, qualquer time da Premier League. O Luiz Henrique, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores jogadores do mundo. É um jogadorzaço. O Igor Jesus também, o Gregory. Vamos lá, pra você, quem foi o melhor jogador do campeonato, Marília Ruiz? É difícil falar. Acho que o melhor jogador do campeonato, eu votaria no Marlon Freitas. Eu acho que ele foi um jogador muito estável, né? Nota 8, quase que o campeonato todo. Se falar o craque do campeonato, você tem que falar quem deu brilho e marcou gols importantes, como você falou aqui, o Savarino. A gente pode falar do Luiz Porque Henrique. muitas vezes a gente escolhe Porque a o gente- craque daquele que faz o gol, mas eu não vejo assim. Eu acho que o Marlon Freitas é isso. A gente estava discutindo sobre essa posição do Botafogo esse ano no campeonato, depois de tudo que aconteceu no ano passado, ainda que o Arthur Jorge não gosta de falar, os jogadores que estiveram no ano passado não gostam de falar. Mas quem não está gostando de comparar agora são os flamenguistas. Porque o que o Arthur Jorge conseguiu aqui foi o que o Jorge Jesus conseguiu em 2019. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Naquele ano o Flamengo com muito mais pontos, o Santos fez um campeonato incrível também com o Sampaoli. Mas, de novo, o que vale é o troféu e a medalha. E o Botafogo conseguiu o que aquele ano parecia ser uma supremacia continental. Parecia que o Flamengo ia ganhar tudo pro resto da vida porque não teria concorrente. Acho que a coisa da SAF, Neto, essa é comemorada, mas também a ser observado agora. Como você falou, o Luiz Henrique pode ir embora o ano que vem para o time do Textor. O Almada para o time do Textor. O Adrielson volta para o time do Textor. É verdade também que não só para ir para a Copa do Mundo, mas o Luiz Henrique sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pode ser vendido por quê? Por 30 milhões de euros. Se ele for o 15º melhor jogador do Campeonato Francês, ele vai ser vendido por 300 milhões de euros. Essa é a diferença. E aí, como tem business, Sim. a gente precisa ver como é que o Textor vai administrar os seus próprios times agora. Vamos lá, pra você, quem foi o craque